Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Tricast. Neste episódio estivemos à conversa com o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Sérgio Dias, abordando vários temas, como o motivo da candidatura, falando do alto rendimento e do novo ciclo olímpico, falando também da importância do atual crescimento do número de atletas para a Federação e também do crescimento financeiro que é necessário alcançar no sentido do desenvolvimento da modalidade. Ainda houve tempo para umas curiosidades sobre o Sérgio no final do podcast, por isso espero que gostem e obrigado a todos. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Velaka, the 20-year-old, getting the silver. Então, olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Tricast. Estamos já no episódio 8. Hoje com um convidado mega especial. Temos a oportunidade de ter aqui connosco o presidente da Federação. Portanto, é o crescimento do podcast. Estamos a conseguir levar aqui o nível dos convidados. E antes de mais agradecer-te, Sérgio, por teres aceito aqui o nosso convite. E bem-vindo. Bom, obrigado da minha parte, por mim e pela Federação ou pela direção, porque no fundo o convite acaba por representado em mim, mas eu considero como extensível à tutela da modalidade. Obrigado pelo convite e, antes de mais, parabéns para vocês pela iniciativa, por se lançarem neste desafio e, acima de tudo, naquilo que tiveram ao alcance da Federação para vos ajudar. Cá estamos para fazer. Obrigado. O ditado diz que o importante é falarem de nós e, neste caso, na modalidade, o importante é falar de triatlo e eu acho que vocês contribuem de forma significativa para que isso aconteça. É mais um canal, é mais uma via e mais uma forma de chegarmos ao nosso público. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então aqui dar início. Antes de irmos um bocadinho para a função que estás atualmente e para o que te trouxe aqui de presidente, queríamos falar um bocadinho também do teu percurso como triatleta, porque quase toda a gente que te conhece sabe perfeitamente que foste e ainda és triatleta. Tiveste alguns bons resultados, campeão do mundo de age group 35-39 de longa distância em Vitória-Gasteiz. Também já fizeste vários Ironmans no Havaí, portanto tiveste já bastante bons resultados. Queríamos saber um bocadinho como é que foi o teu caminho também no triatlo, para contextualizar um bocadinho a tua aparição aqui no triatlo. Bom, é longo no sentido em que começou em 98 e na altura com uma brincadeira, uma estafeta. Estávamos em agosto, os meus pais são ao pé de Peniche e Peniche é o berço da modalidade e ao 15 de agosto realizava-se tradicionalmente o triatlo de Peniche e num desafio com alguns amigos do porque é que vamos fazer a prova, vamos fazer uma estafeta e nasce daí. Eu começo com o plano de ir fazer o ciclismo, porque eu andava de bicicleta para todo lado, eu ia para a praia de bicicleta, basicamente era o meu meio de transporte nas férias. Por força das circunstâncias, acaba a nadar, como nós sabemos, é aquele meu segmento extremamente forte, ou pelo contrário. E o que eu pensei foi, bom, se eu me desenrasquei a nadar, pedalar eu estava mais que preparado, e a correr é o que eu sei fazer melhor, por isso sempre tive facilidade em correr, e então nasce daí. Ao mesmo tempo eu estava na faculdade, ao mesmo tempo descubro que o técnico tem uma equipa e daí até começar a fazer triatlo foi o passo natural e obviamente pois, vocês sabem até pela vossa experiência, quando chegamos ao triatlo, eu não conheço nenhum triatleta que só tenha feito uma prova, acabamos sempre a fazer mais uma e outra, queremos sempre melhorar, há sempre qualquer coisa que podemos melhorar e isso levou ao meu gosto pela modalidade, foi crescendo. E como eu sempre tive um particular interesse também pela questão mais do ponto de vista de como é que funciona o desporto e como é que funciona aquilo em que estou envolvido, e neste caso o triatlo, desde muito cedo me vi ligado à questão da gestão do desporto. Acabei como delegado da equipa do técnico às assembleias,
daí até fundar um clube foi o passo seguinte. Passei pela federação enquanto vice-presidente, fiz parte de um comitê na World Triathlon, na altura na ITU. Bom, e agora nesta função, mas isto dia 15 de agosto faz 24 anos, mas passaram assim a voar. A sensação que eu tenho é que foi ontem, e pelo meio, alguns dos muitas experiências. Sim, alguns dos resultados que referiste e acabam por ser, digamos que o fruto do investimento trabalho. E como eu costumo dizer, não é que eu acho que tenho um talento natural espetacular, não tenho, mas o aparecer todos os dias e constantemente e a persistência em desportos de endurance e no triatlo, isso é muito visível. Continuar cá ao fim destes anos todos e continuar todos os dias metemos mais uma moedinha no milheiro. Ao fim de alguns anos temos um milheiro cheio e isso faz com que a gente consiga alguns resultados interessantes ao nível dos age grupos, que foi o que sempre fiz. Ok, boa. Muito bem. Então agora, passando aqui mais para o papel recente, portanto, tomaste posse como presidente no dia 19 de novembro, estão quase a fazer 7 meses. O que é que te levou a candidatar-te para presidente? É uma coisa que já pensavas há algum tempo? Foi uma coisa que sentiste necessidade? Pronto, também deste agora um bocado a entender que sempre estiveste muito envolvido assim com partes de quase gestão, portanto tinhas falado aí do técnico e criar clubes e pronto. Portanto, basicamente é isso. O que é que te levou a apresentar a candidatura para presidente, para a federação? Bom, nós tomamos posse, em detalhe foi no dia 20 de novembro, não foi dia 19. 20, pronto. Porra, por um dia, pá. Não. Houve alguém que nos enganou, pá. É daquelas datas que a gente acaba por fixar. Eu sou péssimo com datas, mas esta, como é óbvio, acaba por ficar marcada. Como eu referi, eu sempre estive ligado ou sempre gostei. Fazer provas é aquilo que realmente me fascina e é paixão, mas sempre gostei de perceber como é que funciona o outro lado, e neste caso o lado de como é que as coisas são geridas e como é que, acima de tudo, como é que podemos, ou neste caso, como é que eu posso contribuir para melhorar a modalidade e contribuir de forma ativa e significativa. E daí esse acaba por ser o passo natural. Eu fui-me envolvendo mais e mais com, digamos, funções de gestão e a candidatura acaba por ser um passo natural. Acima de tudo, esta candidatura nasceu da reflexão de algumas pessoas. Isto não é um projeto meu no sentido que eu encabeço o projeto, mas nada disto se fazia só comigo e não se fez só comigo e não se vai fazer só comigo. E desde cedo que fui falando com algumas pessoas, fui recolhendo ideias, contributos, e uma das coisas que defini desde logo foi que só avanço quando tiver, ou se tiver, a equipa certa. Isso foi sendo construído paulatinamente. Hoje temos mais sem grandes pressas, e daí nós também termos lançado a candidatura, se calhar tarde, comparativamente com aquilo que algumas pessoas esperavam. Mas foi essencialmente isso, gradualmente fomos construindo a equipa, uma equipa à qual eu estou grato, porque hoje, da mesma forma que contribuíram nos últimos anos noutra função, continuam a contribuir muito para a modalidade, e eu acho que isso é o passo essencial para termos, digamos, uma boa equipa e podermos desempenhar um bom trabalho. Muito bem. Gostávamos agora de ir um bocadinho para o que é o alto rendimento. Exatamente. Nós estamos numa fase importante, vamos iniciar para o próximo ano já o ciclo olímpico para Paris 2024. Um ciclo atípico até, não é? Sim. Tivemos agora recentemente excelentes resultados nos atletas ainda na WTS de Yokohama, tanto o Ricardo Batista como o Vasco Vilaça. São dois atletas que estão a aparecer como prováveis atletas neste novo ciclo olímpico para Paris. Tivemos também a Maria Tomé, que faz uma primeira WTS, também uma nova atleta que está a aparecer para ir aos Jogos. Quais é que são as expectativas e os objetivos da Federação para estes Jogos, também olhando um bocadinho para estes novos atletas que estão a chegar e que têm agora as perspectivas de ir aos Jogos? Bom, de facto, este ciclo olímpico é diferente dos outros porque tem 3 anos, ou seja, não tivemos aquele chamado ano zero, arrancamos logo a fundo, e a fundo na qualificação que começa daqui a meia dúzia de dias. O nosso objetivo é claro, queremos ter a maior participação de sempre em termos de jogos, e isto implica desde logo 4 atletas,
Até agora tivemos, o máximo que tivemos foram 3, nós queremos ter 4 atletas e vamos um bocadinho mais longe, queremos ter pelo menos 2 homens e 2 mulheres para podermos ter também uma estafeta. Exato. Esse é o nosso objetivo, é para isso que trabalhamos e para isso que definimos e apontamos, digamos, todas as nossas atenções nesse sentido. E como tu referiste, as perspectivas são boas no setor feminino. Para além da Melanie, que esteve presente nos últimos jogos, temos a Maria a aparecer a bom nível, temos outras atletas, mas digamos que são mais jovens e ainda terão que fazer o caminho. O percurso, exato. No setor masculino temos uma situação muito privilegiada, porque se pensarmos nos 2 atletas que nos representaram no último ciclo em Tóquio, e já tinha representado no ciclo anterior também, juntamos agora o Ricardo e o Vasco, os 2 com um desempenho brilhante agora em Yokohama, e isto abre excelentes perspectivas para pelo menos termos 2 atletas no setor masculino também. Muito bom. As perspectivas então são boas, basicamente, para os jogos, pelo menos até ver. Ainda só estamos na primeira prova, mas acho que começámos com o pé direito. Eu acho que sim, e é importante, embora não defina nada, isto não é como se começa, é como se acaba, como se costuma dizer, mas é bom começar bem, até para a motivação, e para os atletas, seguramente é um grau de confiança extra começarmos com o pé direito. Exato, e vai obrigar toda a gente a trabalhar mais, e desde a federação, a atletas, a treinadores. Sem dúvida. Portanto, acho que foi uma excelente forma de começarmos. Ainda em relação ao alto rendimento, este ano a federação exigiu que os melhores atletas nacionais participassem nas provas internacionais em Portugal. Qual é que foi o motivo dessa decisão, e essa decisão achas que ainda é indicada, do ponto de vista em que já temos bastantes atletas nos níveis? Como falámos agora mesmo dos jogos, com a preparação para os Jogos Olímpicos, achas que ainda faz algum sentido, por exemplo, um Vilaça e um Batista participarem nessas provas cá? Bom, eu se calhar começo com um disclaimer, que é algumas destas questões, eu não serei a pessoa mais indicada para as responder, seria o DTN, mas de qualquer forma eu vou comentar, porque obviamente há uma parte, digamos, de estratégia daquilo que foi pedido aos 10 estrangeiros enquanto DTN, e depois há uma parte daquilo que é a implementação dos 10 estrangeiros, daquilo que é emanado por parte da direção enquanto estratégia. Relativamente à questão de termos os melhores atletas nas taças da Europa, que são realizadas em Portugal, isto a gente pode ver isto, ou vemos isto de duas formas. Obviamente podemos olhar do ponto de vista que estavas a referir, David, se realmente estes atletas devem disputar estas provas deste nível, e não estou com isto a tirar nível à prova, até porque a Taça da Europa de quarteira teve um nível semelhante a muitas taças do mundo. Sim, em relação mais aos pontos. Não é? Sim, e isto segundo a análise da Federação Francesa, nem sequer é uma análise nossa. A questão é que prende também com nós termos os melhores atletas presentes perante o nosso público. Isto é um fator importante e pega com uma série de outras coisas. Se nós queremos dinamizar e promover a nossa modalidade, nós temos que ter os nossos melhores atletas também a competir cá. Nós não podemos dizer e querer aparecer nas notícias com o Vasco, o Ricardo, o João ou a Melanie e por aí fora, e depois, no dia em que os portugueses os veem a competir em carne e osso à sua frente, eles não estão. E depois temos atletas, temos as nossas segundas linhas, às vezes terceiras linhas, sem qualquer desrespeito por estes atletas, que merecem e têm outras oportunidades competitivas. Nós temos que mostrar que temos os melhores atletas e que podemos disputar as provas, e queremos disputar as provas em solo nacional. E isso fez parte da estratégia de ter esses atletas. Porque isso também se catapulta a outro nível, que é, nós quando procuramos apoios, uma das perguntas que nos fazem, olha, então e este atleta vai estar presente ou aquele atleta está presente? Um bocadinho como acontecia, o David lembrar-se-á disto, há uns anos atrás, quando chegávamos à quarteira e a primeira pergunta que ouvíamos é: e a Vanessa está cá? Muitas vezes, sim, sem dúvida. Pronto. E é um bocadinho este efeito, que é o efeito do arrasto de multidão, o efeito de conseguirmos outro tipo de valorização do triatlo. Exato. E isso consegue-se tendo os nossos melhores atletas presentes. Nós, para além de os projetarmos em termos de comunicação, em termos de mídia e por aí fora, temos que os ter presentes. As pessoas têm que os ver, têm que ver que eles são de carne e osso como toda a gente e que estão ali, que aparecem para competir e para disputar os melhores lugares também nas provas nacionais. Esse foi um pouco do racional e que foi pedido, a questão salvaguardando, e aqui entramos na parte mais esportiva, salvaguardando obviamente
a questão das exigências do que é um calendário internacional, e isso foi salvaguardado, nomeadamente se houver uma sobreposição de provas, obviamente que a prioridade será dada à prova de maior interesse para o atleta, e neste caso, em alguns destes atletas, obviamente estamos a falar das WTCS. Mas posso fazer uma segunda questão Podes, aqui, claro. que é em relação aos níveis, né? Porque os atletas que têm nível, portanto, de estar no nível A, B ou C, têm então a obrigatoriedade de fazer estas provas. Neste momento temos 6. Caso haja, por exemplo, mais 2 atletas a entrar nos níveis, vamos ficar com 8 atletas. Normalmente a federação tem dado 8 vagas, portanto, com isto não estaremos a fechar completamente a seleção nas provas nacionais. Era essa a questão. Eventualmente poderemos cair nessa situação, mas queremos ou não queremos ter os nossos melhores atletas a disputar os melhores resultados também em Portugal. É importante não vermos este fato isolado, e acima de tudo é importante vermos isto conjugado com como é que aparecem os níveis. Os níveis aparecem no sentido, como referiste, de dar a oportunidade que os melhores atletas possam gerir a sua carreira. Eles têm que ser profissionais ou devem ser profissionais, e se assim o entenderem, e como tal devem ser donos da sua carreira. Eu sou um acérrimo defensor disto, já o era desde há vários anos. E nesse sentido, eles devem poder escolher e digamos, ser donos do seu futuro. E o seu futuro passa pelo seu calendário nacional no imediato, mas também nos anos seguintes, e daí a questão dos níveis ter um apoio a 2 anos. E esta é a parte que do lado deles é gerida dessa forma. O que não podemos descurar são os outros atletas e os atletas que poderão não estar nos níveis deste momento, porque ainda não atingiram esse estado de desenvolvimento, mas poderão vir a entrar. E para esses foi criado um sistema de apoios que passa pelo apuramento em provas nacionais, participação em taças da Europa. E nessas sim tem lugares reservados ou garantidos para esses atletas. E foi a forma de, digamos, que salvaguardarmos os outros atletas que não estejam ainda nos níveis e que tenham, obviamente, a hipótese de competirem. Precisamente neste caso, competições fora de Portugal. Exato. Neste caso, competições fora de Portugal. Se bem que o caso que tu apontaste é possível, numa situação extrema, eu diria que numa situação prática, provavelmente só Quarteira é que estará sobre essa situação, porque nas restantes o calendário nós teremos sempre sobreposição de outro tipo de provas, e existe ainda a questão de nunca sabemos se os atletas entram noutra start list ou não, por isso há uma série de nuances que têm que ser vistas, e eu julgo que o importante, e isso é importante que fique claro, porque eu julgo que a maior parte das pessoas acaba por não ter esta noção. Não é o vosso caso, porque vocês estão dentro do desporto e leem, mas se calhar os nossos, quem nos ouve, quem está a ouvir. Há uma série de mecanismos e de passos que são necessários, e nomeadamente há a questão das start lists, como é que elas são compostas, quem é que entra, podemos ou não podemos usar substituições, o que é preciso haver de ranking, quanto tempo antes é que são feitas as inscrições. Neste momento, as inscrições são feitas cerca de 35 dias antes. Isto condiciona bastante aquilo que é a dinâmica das provas, e as substituições são cada vez menos, ou seja, há que jogar com todas estas condições também para podermos desenhar qualquer que seja o sistema de apoio. Porque no limite, um de vocês faria um resultado que permitisse entrar nos níveis e dizia, eu daqui a uma semana quero ir a uma prova internacional. A maior probabilidade era dizer, não podem. E não podem, não é que porque não tenham acesso a ela. Não podem porque não conseguem entrar na start list. Mesmo que tivessem ranking, porque a start list já está produzida e já está fechada. Por isso há todos estes mecanismos que importa, digamos, quando olhamos para isto como um todo, encaixar uns nos outros e perceber que há uma sequência e um enquadramento. Sim, e lá está, nós colocámos aqui estes pontos de interrogação, mas realmente o modelo tem os seus pontos positivos e os seus pontos menos se calhar positivos, mas isso acaba sempre por existir. E uma das coisas que eu já refleti também com outras pessoas disse deste modelo foi que o ponto positivo deste modelo é que, ao ser mais difícil um atleta que não está nos níveis ir à seleção, faz com que ele, ao ir às provas internacionais, já esteja num estado de preparação melhor e com muito mais probabilidades de conseguir na prova depois fazer os níveis, portanto estar no top 12. E vocês alargaram a prova, portanto era top 8 lá fora e passou para top 12,
e provavelmente os atletas que chegam lá já estão mais preparados, portanto logo é mais fácil conseguir o nível. Vimos agora o Tiago Fonseca, por exemplo, a fazê-lo. Portanto, lá está, é um ponto positivo do E modelo. acho que acima de tudo referiu-se a uma coisa muito importante que eu nem sabia, honestamente, porque eu estou um bocado fora da parte da alta competição, que é o apoio a 2 anos. O apoio a 2 anos é extremamente importante e eu posso dizer isso porque acho que tenho um bocado de experiência. Dá uma estabilidade muito elevada ao atleta, ou seja, dá uma estabilidade muito elevada, não, mas dá uma estabilidade, fica mais pacífico, um conforto que o permite estar mais focado no treino. Trabalhar, a meu ver, acho que isso é uma grande vantagem. Neste caso, tira um bocadinho de pressão. Sim, e neste caso em particular, atendendo a que o ciclo olímpico é tão mais curto, acaba por ter um efeito extra que é, no fundo, podem disputar quase o ciclo olímpico. Ou seja, quando chegarmos ao final dos 2 anos, teremos uma ideia bastante mais clara de quem é que está realmente a lutar pela qualificação olímpica, ou quem é que, por força das circunstâncias, já não terá hipótese, ou terá umas hipóteses mais reduzidas, e como tal é possível fazer esta própria, no fundo, seleção é uma seleção natural. Exato. Sim, sem Do dúvida. ponto de vista de gestão, se me permitem, permite-nos colocar o esforço e os recursos onde eles acabam por ser mais necessários e principalmente nessa fase. Eu relembro, por exemplo, a questão de qualificação para os Jogos do Rio, e o David acompanhou mais ou menos, umas vezes mais perto, umas vezes mais distante, mas a questão do Miguel chegou a uma fase em que o Miguel era o nosso terceiro atleta, e foi preciso, digamos que, pôr mais algum esforço, mais alguns recursos, no sentido de termos o terceiro homem e conseguirmos apurar isso, e isso permite-nos, no fundo, esta situação acaba por nos permitir ter essa flexibilidade também em termos de futuro e daquele push final que pode ser preciso, ou que pode vir a ser preciso em algum caso. Exato. E neste caso eu referi-me ao terceiro homem, mas pode ser para o segundo homem, a segunda mulher, o que for necessário. Eventualmente esperemos que não, mas naquilo que for necessário temos que estar habilitados para o fazer. Ok. Passando agora e aqui peço que me corrijas se também não tiver certo o dado, que é, em termos de atletas federados, temos atualmente cerca de 3.500. Correto. Está correto. Eu acho que já passámos os 3.500. Na realidade já passámos, mas eu não sei o número exato de cabeça, mas já estamos acima dos 3.500. Mas é nessa ordem. Temos esse número e já falámos aqui do desenvolvimento da modalidade e como é que podemos fazer, e tu falaste, ter os melhores atletas, tentarmos dinamizar ao máximo o que é o triatlo e trazer mais atletas. O que é que pode ser feito e o que é que está a ser feito no intuito de tentar trazer mais atletas para a modalidade, de modo a tentarmos nos aproximar do que é as modalidades com mais atletas em Portugal, porque temos vindo a crescer. E o que é que pode ser feito no sentido de aumentar ainda mais este crescimento? Bom, eu acho que, acima de tudo, e nós refletimos um pouco sobre isso, vamos refletindo de forma mais ou menos regular, acima de tudo é democratizar o triatlo, e isto, sendo um chavão, há muita coisa que se pode fazer à volta disto. Desde logo aquela questão que isto não é um desporto para super-heróis, Exato. Um pouco de... está ao alcance de qualquer um. Há distâncias desde o super sprint até o Ironman, e há uma distância que encaixa em toda a gente. O requisito mínimo, como eu costumo dizer, é saber nadar, porque tipicamente andar de bicicleta com maior ou melhor experiência, as pessoas acabam por saber, e correr, se não for mais rápido é mais devagar, mas toda a gente tem alguma habilidade natural para correr. Isto é o primeiro, digamos que é o primeiro passo, é às pessoas e fazer passar a mensagem que há um espaço para todos, há uma distância para todos. Nós não podemos levantar-nos do sofá amanhã sem qualquer experiência desportiva e querer fazer um Ironman, ou pelo menos não o deveremos, digo eu, mas que há espaço para... Não deveremos, mas acho que há muita gente que acontece isso, honestamente. É verdade. Muita gente. Já falámos disso aqui. É verdade, mas acima de tudo, se calhar não é uma boa prática, digamos assim. Obviamente cada caso é um caso, mas não será a melhor prática. E no fundo temos uma modalidade bastante dinâmica, nunca é aborrecida, porque entre nadar, pedalar e correr, transições, há sempre alguma coisa que possamos melhorar, e isso no fundo isto enquanto efeito geral, enquanto projeto nosso de direção, e nosso, mas que vai além do tempo, mas os projetos, alguém tem que os começar, mesmo que não seja alguém que os conclua,
Se nós não começarmos hoje, provavelmente nunca vamos colher no futuro, e não terei que ser eu a colher. Eu não faço qualquer questão disso em termos de projetos. Eu quero é que as coisas aconteçam em termos de evolução do triatlo. E nesse sentido, a nossa ambição é conseguirmos ter 10 mil licenciados. Num espaço de 8 anos, será algo que será razoável. Isto vai muito além do meu mandato. Isto não é nenhum tipo de pré-candidatura ou de perspectiva. É simplesmente que achamos que, face àquilo que estamos a crescer, face àquilo que podemos fazer para estimular ainda mais este crescimento, nós achamos que estes 10 mil seriam um número razoável. Eu já explico o porquê 10 mil, mas isto, numa conta simples, e obviamente que as coisas não funcionam tão lineares quanto isto, mas se cada um de nós, dos 3.500, trouxesse um amigo, amanhã éramos 7 mil. E se cada um desses no dia a seguir trouxesse outro amigo, e no dia a seguir, entenda-se, no ano seguinte, nós passávamos a 14. Claro que isto não funciona desta forma, porque também temos alguns que infelizmente abandonam a modalidade, mas quando olhamos para a perspectiva do 3.500 versus 10 mil, parece uma diferença muito grande, e mas não é de todo impossível da forma que nós a vemos. Porque 10 mil? E o 10 mil tem a ver com, nós achamos que a partir daí passamos a ter um crescimento orgânico, e com isto o que nós queremos dizer é, nós escusamos de ter o mesmo tipo de esforço que temos hoje em dia para crescer. Nós hoje temos que fazer todos um esforço. E o esforço maior nem é feito pela direção. Claro. É feito pelos clubes. São os clubes que vão buscar os atletas. Não é a federação que vai bater à porta de um atleta para ele vir fazer triatlo. Acima de tudo são os clubes. A federação tem que capacitar os clubes para eles poderem fazer esse trabalho. E é nesse sentido que nós tentamos apoiar os clubes dessa forma, para que eles possam estar mais capacitados para desenvolver esse trabalho e para ter melhores condições para depois, digamos que, acompanhar os atletas. Mas, acima de tudo, potenciar isso. E porque no dia em que tivermos 10 mil, mesmo tendo em conta aqueles que perdemos todos os anos, aqueles que estão a chegar compensam largamente e continuamos a crescer. É o efeito da bola de neve. A bola de neve começou a rodar, a partir desse momento ela vai girando sozinha e vai crescendo. Claro. Exato. Ok. É a nossa ambição. Muito bom, muito bom. Sim, e temos e o triatlo é um grande espetáculo e pode ser ainda maior. E em termos de informação geral, e que poderá ser interessante, antes da pandemia, em 2019, o número de participantes em provas, e obviamente que alguns participam em mais que uma prova, por isso estão repetidos, mas tínhamos 20 mil participantes em termos de prova, por isso já começa a ser um número. Este número caiu muito com a pandemia, porque acabámos com as provas abertas, essencialmente. Tivemos que acabar, fruto das circunstâncias. Mas, acima de tudo, já estamos num número muito interessante. Destes, há muitos que não são licenciados. Porque mesmo assumindo que um licenciado faça 4 ou 5 provas, ainda há aqui uma margem. E há sempre aquele atleta nós temos que captar. Sim. Há agora muitos triatletas que fazem provas fora do calendário, não é? Da federação, um Ironman, a Challenge, e podem não estar licenciados na federação e competirem. E como fazerem algumas esse número o número de federados não é o número de praticantes, ao fim e ao cabo. Não, de longe não é. Longe. Okay. E esse é um fator curioso, que é o impacto que teve, e se calhar falaremos disso mais à frente, o impacto que tem a questão da longa distância e dos praticantes de longa distância, que, tendo um impacto positivo ou muito positivo naquilo que é o ecossistema do triatlo, não se traduz de imediato num crescimento do número de licenciados ou no crescimento daquilo que são os indicadores que nós normalmente usamos para quantificar o triatlo, e normalmente são tipicamente nos relatórios que são apresentados e que são entregues também à tutela, ao EPDJ, olhamos para o número de clubes, para o número de licenciados, e estes são, digamos que, os dois grandes indicadores, e isto não reflete muitas vezes aquilo que são os praticantes, como falavas há pouco, que fazem 1, 2, às vezes mais Ironmans ou Challenge. Exato, por ano. Exato. Sim. Exato. Agora vamos aqui falar de uma coisa que até já referimos há um bocadinho antes, que é um dos principais desafios da modalidade vai ser sempre ter fundos para conseguirmos apoiar tanto o alto rendimento, tal assim como o crescimento. O que é que achas que poderá ser feito para potenciar esse crescimento? Já disseste aí uma que foi meter os nossos melhores atletas a competir cá em Portugal, não é? Que é extremamente importante. E não sei se tens mais alguma ideia de como fazer, basicamente. Acima de tudo, nós obviamente temos algumas ideias, até porque essa é parte digamos, do problema. A saúde da federação não está fácil. Isto é algo que, no fundo, é importante toda a gente saber, e é algo que nós contamos apresentar na Assembleia, e teremos
oportunidade de discutir isso com os delegados, mas acima de tudo vivemos uma situação delicada do ponto de vista financeiro, e isso vai obviamente exigir algum esforço e sacrifício de todos. Não é da direção, porque isto não é de um clube ou de um atleta, no fundo é da modalidade como um todo, porque só assim conseguimos avançar. Mas ainda assim nós achamos que o caminho passa por alimentar e continuar a investir digamos que na modalidade. Nós podíamos optar por uma ótica de vamos cortar tudo e assim poupamos. Mas esse não é a nossa forma de estar. Para depois ter retorno, não é? Exatamente. Íamos, como diz, teríamos um impacto a curto prazo, se calhar bastante significativo, mas a longo prazo teríamos uma situação bastante dolorosa. E como tal, isso não tem sido e não vai ser a nossa aproximação. Obviamente que controlamos e gerimos cada investimento que fazemos de uma forma muito precisa, precisamente por causa disso, porque temos essa dificuldade que existe. Do ponto de vista de financiamento, parte do problema é porque nós estamos muito dependentes do financiamento que vem da tutela e que é limitado, e a Federação está muito dependente disso. Neste momento estamos muito dependentes. Sim, numa situação ideal nós teríamos a maioria do nosso financiamento vindo de fontes externas, digamos assim, ou seja, fosse da realização de eventos, se eles fossem rentáveis, que na prática, atendendo ao nível de provas e ao custo das inscrições das nossas provas e por aí fora, eles não são rentáveis do ponto de vista enquanto prova. O que eu quero dizer com isto é que se um privado quiser... Há uma razão para não termos privados a organizar provas de sprints e olímpicos, porque com o nosso com o modelo existente e com o nível de custos que existe versus receita, isto não é rentável. A Federação tem essa obrigação, porque temos o caráter social também associado a esse. Mas, acima de tudo, importa garantir financiamento externo. E isto importa patrocinadores e outras entidades que estejam dispostas a investir e a apoiar a modalidade. E isso só se consegue de uma forma, mais uma vez, é potenciando a modalidade, é vendendo a modalidade, é colocando a modalidade numa fasquia bastante alta e contribuindo para que esses investidores, nomeadamente os patrocinadores, tenham um retorno. Nós temos feito, e eu espero que seja visível, o trabalho nas redes sociais. Exatamente, nós temos investido na comunicação, finalmente, em colocar a Federação numa outra fasquia, em comunicar nas redes sociais, mas também garantir que um atleta português faça um resultado no imediato. Nós temos o resultado na Lusa e noutro tipo de agências de comunicação que garantem a divulgação disto. Eu posso contar uma história. Sim, conta. Desculpa. Não, desculpa. Eu vou contar uma história curiosa. Quando foi o evento na Turquia em que o Gustavo do Canto faz segundo lugar e depois no dia a seguir o João Pereira faz quinto. Segunda-feira o secretário de Estado ligou-me não é normal, ou pelo menos eu não acharia normal. O secretário de Estado ligou, obviamente que ele tomou posse agora, também no fundo está-se a inteirar da situação, mas ligar para dar os parabéns e para, obviamente, e isso só aconteceu porque a Federação divulgou o resultado e ele provavelmente a partir daí... Ora, nem mais, era exatamente aí que eu ia chegar. Ele não está a seguir cada modalidade, não vamos estarmos aqui a iludir, mas o facto de nós aparecermos na comunicação social com aquele nível de resultados desperta desde logo. E se desperta na tutela, também vai despertar nos nossos potenciais patrocinadores. Esse tem sido o caminho. E nos mídias. E o Filipe Mendonça que tem contribuído significativamente para esta área, e ele tem, digamos que nos tempos mais recentes, levado este projeto para a frente. Sim, e finalmente a Federação tem como deve ser e usa a tecnologia e no mundo social de redes sociais nós estávamos muito atrasados nisso. Acho que sem dúvida foi um passo notório desde que tomaste posse, e acho que tem sido extremamente positivo e há muito ainda por melhorar e como tu também disseste, tanto a revista Triatleta como nós esperamos também um bocado dinamizar o desporto. Sim, tudo somado, e esse também era um dos nossos objetivos quando criámos. Exato, portanto sim, acho que... lá está, era o que tu dizias, se cada um trouxer mais um atleta, se calhar se nós ao estarmos a fazer um podcast, seja com que convidado for, vai haver muita gente que conhece essa pessoa mas que não pratica triatlo a ver, e já tem acontecido. E muito provavelmente vamos acabar por conseguir se calhar ainda criamos uma equipa
Se calhar, não, isto é definitivamente uma daquelas situações em que o todo é maior do que a soma das partes. Exatamente, é isso. E referimos aqui a Triatleta, o vosso podcast, obviamente, são 2 contributos significativos para a divulgação da modalidade. Isto é um claro exemplo é preciso é que falem de nós, de preferência bem, mas é preciso é que vão falando de nós e vocês contribuem significativamente para isso. Ok, muito bem, obrigado. Vamos entrar agora aqui numa outra fase da entrevista. Nós este podcast demos a conhecer o convidado antes, portanto tivemos a possibilidade de que algumas pessoas fizessem perguntas e recolhemos aqui algumas perguntas, muitas delas incidem no que já disseste da parte do DTN, mas foram as perguntas que predominaram na realidade. Apesar de tudo, a primeira não foca muito nas decisões do DTN, foca mais no teu papel como presidente, e a questão é, tendo em conta a dimensão que a modalidade já vai tomando, se não seria vantajoso para a Federação Portuguesa poder contar com um presidente a trabalhar a tempo inteiro, isto porque lá está, tu tens uma outra seria possível. Atividade. Referiste um ponto importante, David, se seria possível. Eu para mim, não é a primeira vez que me colocam esta questão. Para mim isto é uma não questão, e é uma não questão no sentido em que há uma diferença entre ser profissional ou desempenhar as suas funções com profissionalismo. E se pegarmos no exemplo, Hugo, a tua profissão é ser estudante, mas isso não faz com que tu tenhas mais empenho e que te empenhes no triatlo enquanto atleta como profissional. Sim. Ou seja, há aqui esta questão. No meu caso em particular, e no meu caso pessoal, isto foi uma opção pessoal e familiar, obviamente, tem os seus impactos. Eu estou disposto, e toda a gente, digamos, que me rodeia está disposto digamos que a suportar o sacrifício que daí advém, mas faço com todo o gosto. E até hoje não considero que haja, ou que tenha havido alguma situação em que o facto de eu ter a minha profissão, na área da engenharia, que isso tenha sido ou esteja a ser prejudicial àquilo que são as funções de presidente ou o desenvolvimento da modalidade. Se me perguntarem, a Federação precisa de um presidente a tempo inteiro ou profissional? Se calhar precisa, mas não precisa só de um presidente, precisa de toda uma gestão a tempo profissional, e isso passa pelo presidente, passa por uma série de outras áreas em que os vice-presidentes deveriam ter o mesmo tipo de dedicação. E depois passamos à questão que o David colocava, que é, e é possível? Não é. Eu neste momento, olhando, não foi com esse propósito, porque eu disse desde o início que não, apesar de estar previsto em termos de estatutários e de lei, eu disse desde o início que não seria remunerado por uma questão de opção. Não é por não concordar que o presidente seja remunerado. Eu disse desde sempre que não iria ser, nem queria ser remunerado. É uma questão de opção, mais uma vez, pessoal. Mas, olhando mais uma vez, referindo à questão financeira, ainda bem que o fiz, porque se calhar era forçado a fazê-lo, mesmo que não tivesse feito. Exato. Por isso, nessa situação, isso permite, não tendo sido o objetivo, permite canalizar digamos que essa verba que estaria alocada aos órgãos sociais, porque não é só o presidente que tem digamos que essa capacidade de poder ser remunerado, são os órgãos sociais, e por órgãos sociais vai até além da direção. Hoje em dia seria, se calhar, esse valor é importante para colocar noutras áreas e para podermos investir noutras áreas, mas do ponto de vista prático, eu acho que haja vontade e dedicação e tempo, obviamente, como é óbvio, mas aí é assumido que quando um candidato que tenho essa disponibilidade, ou pelo menos essa existe para que possa desempenhar a função. Ok, muito bem. Agora então vamos passar aqui para a segunda pergunta dos nossos seguidores, que é: se uma das grandes apostas da Federação é o calendário regional, o porquê das grandes diferenças em termos de organização para uma nacional? E posso ser sincero, eu como atleta, como treinador dos mais novos, é crítico. Honestamente, é um bocado crítico às vezes, mas pronto, é compreensível de certa forma, mas achas que é uma coisa que deve ser investida agora que já estamos um bocado mais avançados, já temos mais conhecimento do que é que se passa? Eu sem querer relançar a pergunta de volta, porque eu estou aqui para responder à pergunta, não é para fazer perguntas, mas deixa-me começar por contextualizar aquilo que fizemos ou que pretendemos fazer em termos de regionais. E também, e no fundo, perceber, e para isso também
dialogamos e temos dialogado com várias pessoas, perceber, se estamos a atingir o objetivo, se o objetivo, como nós o vimos, faz ou não sentido perante aquilo que é a realidade e aquilo que as outras pessoas veem, e depois então, eventualmente, melhorarmos. E seguramente haverá N situações que precisam ser melhoradas nos regionais e noutras situações. Na questão dos regionais, o que nós procurámos desde logo foi garantir que há uma homogeneização daquilo que é os regionais em termos das várias zonas. Eu não sei se todos temos noção, mas os regionais funcionavam a ritmos muito diferentes consoante a região. Em algumas só existiam provas jovens, noutras só existiam provas de adultos, noutras existiam as duas, mas um pouco, eu não queria chamar ad hoc, mas um pouco com pouco enquadramento naquilo que é o calendário nacional, e o que nós pretendemos foi, vamos começar por definir algumas regras. Não estamos a castrar nenhum tipo de desenvolvimento nem de investimento de clubes e de regiões na modalidade, bem pelo contrário. Então, o que começámos por tentar balizar foi, vamos definir um número mínimo e um número máximo de provas e obrigar ou forçar a existência de provas jovens e provas de adultos, preferencialmente em simultâneo. Isto é numa ótica de gestão de recursos, mas não têm que ser, e aí muitas acontecem em fins de semana separados, como não. E depois conciliar estas datas com aquilo que são as datas do nacional. Porque nós vemos o regional como uma prova de proximidade, uma prova onde queremos os clubes envolvidos, ou mais envolvidos do que nas provas nacionais, e que isto possa ser uma fonte de captação para a modalidade e para os clubes, e também uma forma dos clubes mostrarem aquilo que são os seus patrocinadores locais ou aquilo que é a sua dinâmica em termos da região. E é nesse sentido que surge a simplificação dos regionais. E por isso é que os regionais têm uma estrutura, ou pretendem ter uma estrutura mais simples que o nacional. Porque se fosse para fazer mais 20 ou 30 provas regionais que eram iguais às nacionais, a Federação faria-as. Mas aí não estaríamos a distinguir aquilo que é o nacional e não estaríamos, no fundo, a puxar os clubes mais para cima para que eles possam, digamos que, promoverem-se a vários níveis. E é esse o que nós queremos. Em algumas regiões, a ascensão que nós temos aqui, isso foi, eu diria, plenamente atingido. Noutras, nem tanto. Havendo aí algumas que têm, inclusive, algum outro tipo de lacunas e que nós estamos a dialogar com, digamos, com os clubes das regiões para tentar chegar a um entendimento e a um desenvolvimento que possa ser adequado para a região, tentando não perder isto que eu falei, que é vamos crescer como um todo, porque só assim é que nós nos desenvolvemos. Caso contrário, vamos andar aqui a guerrear pelos mesmos recursos. Nós somos só 3.500, como falávamos há pouco, e se nos subdividimos, então ainda somos menos. Relativamente à questão organizativa, e deixem-me só acrescentar este ponto, nós garantimos desde logo que havia um número mínimo de árbitros. Isso era algo que não acontecia no passado. Realizaram as provas regionais sem árbitros. Isto é algo que, do ponto de vista da verdade esportiva e do ponto de vista daquilo que é a organização de uma prova desportiva, nós achamos que não pode acontecer. Se calhar são poucos em algumas provas, nomeadamente na zona de Lisboa, porque as provas têm tantos atletas como alguns nacionais, inclusive as provas jovens, como tu referias, David. Sim. Nós, quando adequámos, tentámos adequar as provas, ou tentámos balizar aquilo que acharíamos que seria, digamos que a média de participação. Se calhar em Lisboa falhámos, e se calhar precisamos de retificar essa situação e incrementar, seguramente. Da mesma maneira que já fui questionado pela questão dos chips. Porque é que não temos chips nas provas regionais? E aqui há duas questões. Uma é a simplificação, e a segunda tem a ver com a ordem prática, que é, nós não temos, mesmo que quiséssemos, 5 sistemas de classificações para terem 5 regiões, porque por vezes acontecem 2, 3, 4 provas no mesmo fim de semana, às vezes no mesmo dia, e mesmo que não fossem no mesmo dia, nem sempre temos capacidade de fazer uma prova à tarde em Lisboa e deslocar o equipamento para Cerveira numa prova de manhã no dia seguinte, como é óbvio. Isto claro. Nós fazemos o que podemos com a logística, mas há coisas que são impossíveis. Sim, exato, é compreensível. E já agora referiste uma coisa que eu tenho que dar os parabéns à Federação, porque acho que foi excelente, que é a coisa de organizar provas jovens e provas de adultos no mesmo dia. Em termos de organização, para a Federação é excelente, e mesmo para os miúdos é fixe eles verem atletas mais velhos a competirem. Portanto, acho que isso foi uma excelente jogada por parte da Federação. Portanto, a meu ver, gostei bastante dessa alteração deste ano. Obrigado. Sim, continuo. Agora, duas perguntas mais de critérios.
lá está, mais uma vez dizer que são perguntas de fora. Esta questão é em relação... A questão, vou até ler. Qual o motivo para existir o mesmo número de vagas em júniores masculinos e femininos, isto considerando que a competitividade é superior no género masculino? Eu acho que quem fez esta questão refere-se um pouco provavelmente até à prova de quarteira. Acredito que tenha a ver com essa prova. Eu não, mais uma vez, a pessoa mais indicada é o José Estrangeiro, mas eu, de qualquer forma, há um aspecto que eu gostava de comentar em relação a isto. Não se trata só de competitividade. A competitividade está refletida noutros pontos. Os júniores são um escalão de formação e nós queremos fazer crescer o triatlo e queremos projetar a tal, deixar o legado para quem vier a seguir, porque essa é parte da nossa incumbência enquanto direção. Não é garantir só o nosso mandato, é garantir que quem vier a seguir, seja quem for, que tenha algo com que trabalhar. Nós nós entendemos que temos de deixar a casa melhor do que aquilo que encontramos, e melhor é garantir que deixamos recursos, e de preferência mais do que encontramos, exato, para que a próxima direção, seja quem for, possa trabalhar e ter. Nós queremos garantir Los Angeles e queremos garantir o que vier a seguir. E isso até poderá ser assegurado, em alguns casos, por alguns dos atletas que temos hoje, mas importa também garantir que depois temos o devido acompanhamento de quem vem a seguir. E outro ponto importante é, nós queremos fazer crescer o triatlo feminino. Nós não podemos queixar-nos de que temos poucas atletas femininas, no geral, não só nas júniores, mas de um ponto de vista geral, e quando fazemos algo que é até poderá ser visto como um benefício... Uma facilitação. Eu não diria uma facilitação, porque eles têm que cumprir os mesmos critérios, mas quando temos que fazer uma discriminação positiva, era esta a palavra que me faltava, quando queremos fazer uma discriminação positiva, ou corremos o risco de ser criticados o porquê é que temos o mesmo número de quando a competitividade é diferente. Foi decisão e foi estratégia nós apoiarmos taças da Europa no escalão júnior. E nessas nós queremos dar esta oportunidade competitiva e queremos garantir que temos um desenvolvimento tanto do setor masculino como do setor feminino, e é nesse sentido que surge a participação e este critério de igualdade neste tipo de provas. Em termos de competitividade, quando olhamos para campeonatos da Europa e por aí fora, aí está refletido de facto a competitividade num setor ou num género e noutro. Ok. Tenho a dizer então uma coisa só em relação a isto. Eu concordo completamente com este critério. Acho que as oportunidades têm que ser dadas a todos os atletas, e o Lino referiu isso. Os atletas também precisam de cair por eles várias vezes, portanto eu acho que isto é extremamente importante. Acho que isto é uma pergunta que é straightforward, isto é igual para todos. É o que o Sérgio disse, o triatlo não é uma modalidade que se faça num ano, é preciso vários anos, consistência. E não quer dizer que um atleta que lá está vai fazer penúltima ou antepenúltima hoje não possa daqui a 3, 4 anos estar a disputar ou a vencer uma grande prova, e portanto isto lá está, é necessário dar oportunidade ao máximo de atletas que seja possível. Mas agora, então, também dito isto, desculpa. Em relação àquilo que o Hugo disse, isso é um fator curioso e eu desafio aí os ouvintes a irem ver o melhor resultado da Maria Tomé enquanto júnior em quarteira. Exatamente, é um bom exercício. Acho que foi para aí 17º, 23º, uma coisa assim. 16º ou 15º, foi uma coisa assim. Alguns por aí foi o melhor resultado dela enquanto júnior em quarteira. Claro. Exato. Portanto, prova bem essa situação. Mas pronto, estávamos aqui a falar disto e a dizer que concordamos, mas há uma situação, pelo que eu percebi, caricata neste momento, é que em relação ao Campeonato da Europa de Júniores, a Federação só vai levar 2 atletas em vez dos 3 que em teoria levaria, ou seja, que estavam pelo menos nos critérios de seleção. O porquê dessa razão? Isto está feito por pessoas, foi pessoas que o fizeram. Os critérios... É importante dizer, os critérios refletem, e isto é assim há vários anos, refletem entre 0 a 3. No limite, o DTN era livre de dizer não levamos ninguém porque achamos que não temos a tal competitividade que achamos. Okay. O que foi definido enquanto, digamos, estratégia foi os atletas têm que ter oportunidades competitivas, e isso é assegurado pelas tais taças da Europa. Recentemente tivemos, fim de semana passado tivemos Taça da Europa de Cahors, tivemos 8 júniores presentes. David, se calhar questiono quando é que tu te lembras de, enquanto tu eras júnior, de nós termos 8 atletas na mesma competição numa Taça da Europa? Nunca.
Pronto. Digamos, eu só me lembro de uma Taça da Europa assim mais a sério, fora foi em França, Pai, já nem... Banholes ou uma coisa Vierzon, exato. terrível. E nós definimos isto em três provas em que vamos levar 8 atletas. Quando olhamos para os campeonatos da Europa e campeonato do mundo, aí sim começamos a olhar à competitividade. E aqui sim, o DTN, até por decisão própria, achou que nós levamos aqueles que, ou devemos levar aqueles que são realmente competitivos, e vamos lá porque ambicionamos um resultado e uma performance. Não tanta experiência, porque para isso usamos as taças da Europa como, digamos que essa primeira oportunidade, como o David dizia, dos atletas poderem medir-se, cair às vezes que tiverem que cair, uns caem mais, outros caem menos, mas aproveitarem para se medirem, e quando chegam a um campeonato da Europa, garantimos que aqueles que vão a um campeonato da Europa ou a um campeonato do mundo são aqueles que são os nossos melhores atletas e aqueles que vão lá para disputar um resultado. Hugo, um bocadinho como tu referias há pouco. Quando passaram, digamos que o primeiro crivo, quando chegam ao segundo, eles estão mais aptos a entrar nos níveis. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Nós garantimos que aqueles atletas que vamos ter presentes num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo, que dão mais algumas garantias de que podem conseguir um bom resultado. E pronto, e esta tem sido, digamos que a baliza. Eu acho que esta questão tem sempre uma leitura, que é nos critérios o 0 a 3 que tu disseste. As pessoas muitas vezes nos critérios olham muito para o 3, não olham para o 0. E acaba por ser, lá está, o 0, era o que tu disseste, o 0 a 3 pode até não ir ninguém. E portanto às vezes fazer esse 0 a 3 é sempre, e já me aconteceu a mim isso, na altura acho que era 0 a 8 e eu fiz 7º e também não fui, e pronto, é sempre chato para o atleta, eu percebo. Principalmente porque acho que nesta situação em concreta vai o atleta que ficou em primeiro, não vai nem o segundo nem o terceiro, mas lá está, é o 0 a 3 e pronto. Há sempre coisas, acho que pela explicação que deste concordo muito, e também pela experiência que já tive como atleta, porque acho que às vezes dar o passo maior que a perna é uma coisa boa, mas as pessoas têm que ter consciência que é para aprender. Se levássemos o terceiro português e esse terceiro atleta fosse quase dos últimos, das duas uma, para mim ele tinha que pensar, ok, isto então eu tenho que dar um passo atrás antes de dar um passo para a frente. E isso nos júniores, vamos ser honestos, ainda não têm sequer uma capacidade para analisar isso desta forma. Portanto, acho que passarem primeiro pelas taças da Europa é de extrema importância. Acho que é muito importante e lá está, muito bem jogado neste momento pela parte da Federação em levar 8 atletas a uma taça da Europa. É um esforço, e já falámos aqui de dinheiro, e é um esforço enorme levar 8 atletas a uma prova, portanto. Tá. David, devo dizer que é um esforço, de facto, mas é um esforço que nós fazemos com muito agrado. Porque é como eu dizia, não há melhor investimento que investirmos no nosso legado e naquilo que deixamos para o futuro e naquilo que plantamos para colher mais tarde. E eu estou seguro que nós agora, em várias taças da Europa, levarmos e termos 8 atletas que possam ter esta experiência competitiva, e se repetirmos isto ano após ano, vai garantir que um atleta, quando chega ao último ano de júnior, aos primeiros anos de sub-23, tem uma rodagem internacional que lhe permite ombrear com toda a gente. Já não é aquela coisa que, agora é uma prova internacional. Não, é só mais uma, já fiz N. Sim. E estou mais capacitado para isto. E isso nós fazemos esse esforço com muito gosto, é daqueles investimentos, porque é de um investimento que se trata, que nós fazemos com muito bom grado. Sim, e acho que isso é importante. Por exemplo, eu posso dizer da experiência que tive, acho que fiz tantas WTS como fiz taças do mundo, e se calhar não foi o passo mais correto, e eu percebi isso, lá está, era o que eu estava a dizer, eu percebi, ok, claramente eu primeiro tenho que ir a taças do mundo antes de dar um passo, portanto acho que é importante ter essa rodagem, é muito importante. Pronto, e era só isto que tinha a acrescentar. Obrigado. Mais uma vez, perguntas um bocadinho sempre... É sempre difícil, são decisões, isto as pessoas têm de perceber que é decisões que vai sempre agradar a uns e o pessoal não vai ficar tão satisfeito, mas são decisões que têm de ser tomadas, e acho que ficou claro aqui as decisões e a posição da Federação quanto aos assuntos, e acho que é um ponto válido, os pontos que apontaste são todos válidos, e acho que as decisões têm o são válidas, pronto. Avançando agora aqui para a parte final, nós costumamos ter sempre aqui uma dinâmica final,
E nós procurámos aqui saber aqui umas informações tuas, um bocadinho mais particulares. Começando aqui, temos 5 temas. O primeiro deles é comida. E já tivemos aqui um convidado, o João Manso, que também teve esta questão, que é, ele ali, se fosse preciso manter-se a comer sempre a mesma coisa, ele conseguia. No teu caso, nós fomos informados que tu conseguias te manter a comer sempre frango com massa e iogurte com cereais. A nossa questão era, há mais alguma coisa que faça parte da tua dieta ou tu manteste nisto? Não, há uma, mas seria menos saudável manter-me só a comer com isso, que é arroz doce. Juntarmos esses 3, eu era capaz de facto de viver somente com esses 3, com essa combinação. Ok, muito bem. Boa. Agora, também sabemos que és um fã de Fórmula 1 e do Ayrton Senna. Isto porque trabalhaste numa loja no Canadá que vendia artigos de Fórmula 1, correto? Sim, a minha madrinha vive no Canadá e a dada altura vendia merchandising relacionado com corridas automóveis, não só com Fórmula 1, mas também com outras corridas, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá. E de facto fui ver um grande prémio precisamente a Montreal e de facto trabalhei durante uma semana na loja. Ok, então aqui a questão era, preferias ver um Mundial, a final de um Mundial de Triatlo ou a final do ano passado em Abu Dhabi, da Fórmula 1? Preferias ver o Vasco ir ao pódio ou preferias ver a final do ano passado em Fórmula 1? Assim não. Não. Eu escolhi a Fórmula 1 e eu espero que o Vasco seja outra vez campeão. o Vasco ou qualquer outro atleta nacional. Exatamente. Eu devo dizer que nos dias de hoje, se calhar se me fizesse a pergunta há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, eu diria a Fórmula 1, hoje em dia, sem dúvida, o triatlo. E não é por ser presidente da federação, e não é uma resposta politicamente correta. Eu, de facto, era um fã do Senna. Com a morte do Senna, eu segui durante mais alguns anos, depois afastei-me durante alguns anos. Agora, nos últimos 3 ou 4 anos, tenho retomado, digamos que, a pouco e pouco, o gosto e o fascínio pela Fórmula 1, de uma forma diferente, porque as próprias corridas estão diferentes. Mas acho que, neste momento, sem dúvida que preferiria ver uma final uma WTS. De uma WTS. Já agora, se és um fã de desporto motorizado, também és daqueles como eu que têm tipo uma bucket list de provas de corridas de carros que querem ir, pronto, é claro, é o normal. É o normal desta malta viciada, é o normal. Eu se pudesse acompanhava um Dakar por dentro, por exemplo, só para dar um exemplo. Espetáculo, exato, coisas assim mesmo. Ok. Pronto, Hugo, queres seguir? Outra curiosidade, sabemos que és muito minucioso com a parte aerodinâmica, peso de bike, tudo o que vimos que passas horas a tentar melhorar aspectos aerodinâmicos, tudo ao pormenor. E eu aqui até posso contar eu já não sei, eu acho que foi uma altura que tive ao pé de ti e tu estavas a falar com o meu pai. E eu, por acaso, adotei essa pequena dica, que é, tu disseste na altura que não vale a pena nós estarmos a fazer séries na pista se depois vamos para uma prova de corrida com um dorsal de papel e não machucamos o dorsal. E eu, desde aí, sempre que fiz provas, machuquei o dorsal. Machuco o dorsal todo, guardo os dorsais todos amachucados, mas realmente faz efeito. E a nossa questão é, para além desta que eu já contei, quais é que são assim os pormenores mais caricatos que tu usas e técnicas que usas para minimizar estes efeitos de arrasto e de aerodinâmica? Bom, é assim, não tem propriamente a ver com o arrasto, mas eu sou muito minucioso com a bicicleta. Eu gosto de bicicletas leves. Acho que toda a gente gosta, mas eu faço um esforço para ter uma bicicleta leve, mesmo no caso de uma bicicleta contra-relógio. E depois tento procurar aquelas coisas por demais evidentes. Essa do dorsal é um dos casos. No fundo é aquelas coisas, grosso modo, que normalmente a gente descura, onde é que mete os bidões, que tipo de bidões é que uso, mas não só onde é que os coloco na bicicleta, por exemplo, no caso de uma bicicleta contra-relógio, mas também qual é a utilidade, porque de nada serve eu esconder o bidão atrás do selim, depois tenho que passar metade do tempo a levantar-me para ir agarrar o bidão. E perdes a posição. Às vezes mais vale estar no quadro, porque embora seja menos aerodinâmico, no final o benefício. Eu faço muito esta análise de custo-benefício, basicamente em tudo. Vale mais fazer mais 10 watts ou poupar esses 10 watts em detrimento de não ter este peso ou aquela peça mais ou menos aerodinâmica. E acabo por, digamos, olhar muito neste rácio de custo-benefício.
e são sempre pequenas coisas. Eu diria que no final do dia podemos nos questionar se fazem alguma diferença prática no resultado, mas tem um efeito placebo que na minha cabeça faz muito efeito, e só por isso acho que já vale a pena. E depois tem o divertimento associado. Ok. Olha, eu vou querer saber quem é que vos disse isto, porque... Dizemos no final. Também aqui continuando com a bicicleta, sabemos que tens uma bike muito especial, que é a Quintana Roo preta e amarela, com que fizeste o Havaí. Por quanto é que vendias a bicicleta? Não vendia. Por nada? Não há, até porque a bicicleta não tem... O valor comercial da bicicleta é muito baixo. Aquilo tem valor porque eu fui ao Havaí 3 vezes com aquela bicicleta e foi a minha primeira bicicleta de contrarrelógio. É mais por isso, porque do ponto de vista digamos que de valor, ela não tem um valor sentimental muito grande, e por isso é que faço questão de a manter em estado em que possa andar. Se amanhã me apetecer andar na bicicleta, ela está é mantida nessas condições, mas acima de tudo está pendurada em casa da minha mãe para estar guardada, e é mais um motivo para eu lá ir para olhar para a bicicleta. Exato. E de vez em quando dou por mim a olhar para ela. Assim. Muito bem. Para finalizar aqui esta pequena brincadeira, sabemos que em relação à música, não és propriamente assíduo a ouvir música, mas antes das provas, com a ansiedade, costumas sempre ouvir uma playlist, e pelo que sabemos não costumas estar nessa fase antes da prova com muito bom humor. E a nossa questão é, assim por alto, quais é que são as músicas que fazem parte dessa playlist? Essa playlist. A ver, para atletas que sofrem o mesmo problema. Eu sou péssimo com músicas, como tu disseste, e bem. E tenho uma péssima tendência para me lembrar. Há 2 ou 3 bandas que eu ouço, não antes das provas, mas que eu ouço. Mas, acima de tudo, a lista tem Nightwish, tem umas quantas músicas que estão ligadas ao Havaí, nomeadamente ali à volta de 2008, 2006, 2007, 2008, que eram músicas ou que eram usadas nos vídeos, ou que, digamos que eram músicas que só ouviam na altura relacionadas com isso. E passa muito por aí. Foi uma playlist que ficou dessa altura, ficou julgo que de 2008, e digamos que do Havaí, e depois tornou-se quase que digamos que aquele não é as pessoas têm aquele tique que fazem sempre, ou aquele sim. Não é propriamente um tique, mas em algumas provas, de facto, sim, ponho os fones, ponho aquela playlist a tocar e basicamente estou no parque de transição a preparar as coisas, principalmente nas provas longas, e ouvir essa playlist. Sim. E por acaso é uma boa estratégia, porque realmente tu aí pegas numa música de um vídeo do Ironman do Havaí, que é uma prova que te traz boas memórias, e no fim quase que te prepara para a prova, e tu fazes sempre a mesma coisa, as tais rotinas, e parecendo que não, é uma excelente estratégia que muitos atletas profissionais usam, não só ouvir músicas que lhes façam lembrar alguma situação, que lhes traga boas recordações, mas é uma boa dica. Posso só fazer mais uma? Eu também tinha mais uma questão para finalizar, mas... Tenho aqui uma boa questão para te perguntar, que agora que já que és presidente e estávamos a falar em conseguir mais participantes, etc, é este ano que a Federação vai apoiar o Beer Mile que o Diogo Custódio organiza? Se isso significa trazer mais participantes, podemos equacionar essa situação. Mas acho que ainda tens o recorde. Acho que ainda tens o recorde. O Diogo tem que marcar a data, e nós exatamente. Pelo menos reunirmos aqui alguns participantes, alguns mais habituais. Levamos o Hugo, que ele ainda não terá. Eu não tinha hipótese. Eu tinha de ser uma estafeta. Eu só corria e alguém media por mim. Pronto. E era este que eu tinha só para perguntar. E já agora, para acabar, falámos no início da entrevista da parte de atleta. Este ano, como presidente, vais fazer provas ou vais estar afastado das provas este ano e para os próximos anos? É assim, eu ainda tenho alguma... A minha veia de competidor continua cá, e por isso eu, quando olho para as provas, e há ali uns momentos antes que tenho ali uma certa ansiedade e dá vontade de saltar lá para dentro. Depois do tiro de partida não, isso passa. Mas antes do tiro de partida e naquele momento de preparação, de facto tenho ali alguma ansiedade sobre isso. Eu não decidi propriamente, não farei, ou pelo menos não está nos meus planos, fazer provas
que decidam alguma coisa, porque acho que essas provas eu tenho outra função, apesar de não a minha função às vezes não ser propriamente, não é uma função específica, mas seguramente não é a função de atleta. Mas gostava de fazer algumas provas e se calhar alguns dos regionais, que são provas, lá está, com o tal caráter mais descontraído, ser uma oportunidade de fazer as provas. Há uma que eu planei fazer, não é em Portugal, mas que, ou pelo menos está no plano. Eu ainda estou qualificado para o Havaí, qualifiquei em 2019, okay. Depois foi sendo adiado. Eu vou ao Havaí, nem que seja de férias, como eu costumo dizer, dependendo daquilo que conseguir treinar, logo vejo o que é que acontece em relação à prova. Seguramente não será com o mesmo objetivo que seria se tivesse sido o ano passado ou há 2 anos, mas é também para mim pessoalmente, é também fechar um círculo, algo que eu em 2018 planeei. Vou voltar a treinar depois de ter estado ali uns anos um pouco, não foi afastado, mas um pouco mais relaxado depois de nascer a minha filha mais velha, e então meti na cabeça que queria voltar ao Havaí, e por isso quero fechar esse círculo, mesmo que não seja como o idealizei, mas há de ser como for possível. E fechar no Havaí é fechar com a chave de ouro, não é? É verdade, sim, é verdade. Tu sabes disso porque tens um exemplo em casa, precisamente. Sim. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Obrigado a ambos, e mais uma vez, naquilo que for possível à Federação, ou ao Sérgio Dias, não necessariamente enquanto Presidente da Federação, apoiar e ajudar, cá estarei e cá estaremos enquanto Federação para apoiar. E mais uma vez parabéns pela iniciativa e, bom, quem sabe volto para o episódio 100, porque isto é este ritmo alucinante, vocês vão de vento em popa. Parabéns. Exato. E continuem. Muito obrigado. Obrigado.